no Desinformando de hoje. Olá, no Desinformando de hoje, um áudio falando sobre o excesso de informação, o que é verdade, mas também pode ser falso. No Essa Informa, uma pesquisa do outro lado do oceano, falando das fake news que rolaram na nossa campanha eleitoral aqui. No Fake Old, nós vamos redimir uma criatura que é conhecida mundialmente como covarde, mas não é nada disso. Não esconda sua cabeça na areia, porque Desinformando está entrando na rede agora. É isso aí, pessoal. Estamos aqui adaptando uma nova maneira de entrar as vinhetas. Tem um delayzinho aí, mas é bom para você já ir pensando sobre as coisas. Inclusive, pensando sobre isso, você coloca aí sua curtida. Aproveita para se registrar no nosso canal Democracia da Desinformação. Coloca o sininho também para você estar sabendo sobre cada novo programa que entra. Pode também olhar os programas todos anteriores. 15 minutos de pura sabedoria sobre a desinformação para você ficar bem antenado contra esse grande mal do século. Do meu lado aqui, nosso querido jornalista, pesquisador de desinformação, Diego de Deus. Sem perder tempo, vamos lá no nosso próximo quadro, a Ruim da Semana. Sabe esse quadro? Esse quadro, como você sabe, é para falar o que rolou na semana passada, que tem a ver com desinformação. E olha só, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a desinformação, e é importante que elas fiquem assim. Mas isso também gera desinformação, Diego? O que aconteceu? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Na última semana circulou no WhatsApp, professor, um áudio acompanhado de algumas imagens também, portanto foi um vídeo narrado, por assim dizer, que inclusive foi encaminhado pelo nosso amigo da nossa audiência, professor Pascoal, sobre um áudio relatando ali as dificuldades de uma pessoa ao encarar o excesso de informação que hoje existe disponível em todo lugar. Por um lado, né, é difícil a gente tentar classificar esse áudio como desinformação, até porque ele não apareceu em nenhuma agência de verificação, por assim dizer. E me parece também que o próprio áudio é um meme, portanto é um conteúdo satírico, que está fazendo ali uma espécie de piada sobre esse bombardeio que a gente tem em todo lugar de informações a todo momento. Por outro lado, apesar de ser um conteúdo satírico, um conteúdo que está brincando com essa situação, ele nos oferece várias discussões sobre exatamente esse cenário que a gente presencia hoje em dia. Em primeiro lugar, né, professor, que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Se a gente chega num restaurante, por exemplo, onde tem um cardápio muito extenso, de duas uma, ou você vai pedir uma sugestão ali para o garçom, ou você vai pedir a mesma coisa que aquela pessoa que está com você pediu, para você não ter o trabalho de olhar todo o cardápio, tomar uma decisão, porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande disso, né? Com De muita informação, nosso cérebro trava, né? trava. Inclusive, os próprios supermercados já estão percebendo isso e colocando menos opções de produtos por marca, porque já perceberam que quando a gente tem que decidir entre várias marcas, a tendência do consumidor é não decidir e depois ele vê o que eu faço. É justamente isso. E essa informação hoje em dia ela é muito caracterizada por esse excesso realmente de informação que causa essa confusão. É engraçado que no áudio, né, a narradora ali fala inclusive sobre a cultura pop que hoje em dia existe, né? Então ela traz ali questões relacionadas a cinema, questões relacionadas às guerras, por exemplo, questões relacionadas ao morango do amor. Quer dizer, são tantas coisas que chegam a nós diariamente de assuntos tão distintos que aquilo, às vezes a gente nem sabe se a gente sonhou com aquilo, se realmente é uma informação que a gente acabou presenciando, mas muito menos a gente sabe se aquilo é uma informação verdadeira ou não, né? Então, é um áudio muito, muito curioso, né? O pessoal, se não recebeu no grupo de WhatsApp, provavelmente aí pode receber daqui a pouco, mas é interessante porque apesar de ser um conteúdo satírico, ele oferece várias questões importantes
para a gente pensar a desinformação. O que faz a gente, inclusive, olhar para o humor como também essa ferramenta lúdica, muitas das vezes, para incitar a nós questões que muitas vezes se passa despercebidas e que, no final das contas, são muito importantes para determinados aspectos, né? Pois é, mas você anda dizendo aqui que o humor, muitas das vezes, também leva ao erro, né? As pessoas confundem a notícia verdadeira com a notícia satírica, o meme, etc., como se fosse uma notícia verdadeira, não é isso? Não mas você pode também ter o humor, então, ajudando também as pessoas a formarem essa consciência contra a desinformação? Com certeza. É tudo aquilo, né? Tudo parte da utilização da maneira como aquele conteúdo é apresentado ou dos objetivos que aquele conteúdo possui. Não existe informação solta no mundo. Toda informação está ligada ao uso que se dá àquela informação. Então, por um lado, você tem o humor como uma peça satírica que potencializa a desinformação. Muitas vezes ele não tem a objetividade de ser desinformativo, mas ele guarda essa potencialidade. A gente sempre cita o exemplo do jornal O Sensacionalista, né? Que ele traz ali várias manchetes como se fossem notícias de fato, mas no final das contas são piadas. Aquela pessoa que não conhece a linha editorial do Sensacionalista pode facilmente acreditar numa informação. Um caso emblemático que eu sempre cito é do Paulo Guedes falar que por que o pobre está preocupado com o preço do botijão de gás se ele não tem dinheiro para comprar comida. Não é uma informação verdadeira, foi uma piada que o sensacionalista fez. Mas considerando o retrospecto de falas polêmicas do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e de tudo mais, então você é a pessoa que não conhece o sensacionalista, muito provavelmente ela pode cair numa desinformação como essa. Mas, do outro lado, você também pode ter o humor como essa ferramenta lúdica que nos ajuda também a combater a desinformação. E não só humor, né? Na ficção. Recentemente entrou no streaming mais uma versão do livro A Guerra dos Mundos, né? Que trata-se de uma invasão alienígena. E a gente já tratou desse assunto aqui no Desinformando, com Orson Welles, né? Um grande comunicador lá no século passado, no início do século passado, ele foi ler algumas os capítulos desse livro, e a audiência, que só pegou de uma parte em diante, não sabendo que aquilo ali era uma leitura literária, acreditou que realmente o mundo estava sendo invadido pelos alienígenas. Então veja que até mesmo a ficção, se você não presta atenção no contexto ou no uso daquela ferramenta, assim como o humor, é muito fácil a gente cair na desinformação, né, Diego? Exatamente, professor. Um excelente exemplo disso, né? Porque é aquilo. Tudo vai depender da maneira como o público vai interpretar, como aquele conteúdo foi construído e se há algum objetivo por trás desse conteúdo que foi produzido e compartilhado e convencionado muitas vezes socialmente, né? Sob intencionalidade que está sempre na base da desinformação, tá, pessoal? E nós temos um exemplo clássico aqui das eleições brasileiras. E é isso que nós vamos trazer no próximo quadro, no Essa Informa. Esse é o quadro que a gente traz com pesquisas que falam sobre desinformação. E dessa vez essa pesquisa vem do outro lado do oceano, não é, Diego? Exatamente, professor, da nossa amiga também, Maria Alice Campos, que recentemente defendeu o doutorado dela lá na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, que fez um excelente trabalho sobre as narrativas, né, que é o referencial que ela aciona aqui, as narrativas que foram mais acionadas no que se refere à desinformação durante as eleições de 2022. Eu até já adianto aqui que provavelmente é um texto que a gente vai trazer ao longo dos próximos episódios, porque como o próprio sumário aqui nos coloca, né, são vários tópicos que o trabalho aborda. É um trabalho que tem mais de 600 páginas, né, muitos anexos, porque foi uma coleta muito extensa feita pela autora, mas que nos dá uma ideia muito clara de como a desinformação incidiu no processo eleitoral de 2022 e como também ela foi utilizada como uma estratégia política de ambas as correntes ideológicas e políticas que foram mais evidentes naquele contexto, essencialmente Bolsonaro e Lula, né? Então, metodologicamente falando, ela faz ali uma análise, uma coleta de agências de verificação. Lá em Portugal, o fact-checking ele tem uma significância muito
muito acentuada, muito diferente muitas vezes que a gente percebe aqui no Brasil, onde o fact-check não ocupa muito bem esse lugar, mas lá sim, e portanto é possível ser feito um diagnóstico muito robusto de tudo aquilo que circulou enquanto desinformação no contexto eleitoral de 2022, né, ataques ao sistema eleitoral brasileiro, né, a desconfiança em torno da segurança das urnas, as próprias relações sobre saúde pública também atravessaram um pouco o debate naquele contexto. Então, é uma coleta que foi feita tanto no Brasil como também de agências internacionais, que dá uma dimensão muito clara daquilo que atravessou o debate público relacionado à desinformação durante as eleições de 2022. E é legal esse olhar de fora, né, Diego? Que a gente está realmente acostumado com o olhar de dentro e isso acaba sendo enviesado. Mesmo a Maria Alice sendo uma brasileira, mas há muitos anos já radicada em Portugal e tendo toda a sua vida acadêmica, ou boa parte da sua vida acadêmica construída lá, ela tem esse olhar de fora e que pode, inclusive, trazer isso que você disse, né? O uso da ferramenta da fake news não foi só de um espectro ideológico. Parece que é um instrumento que está sendo utilizado por todas as políticas de má-fé, né? E isso é que ela alerta e que é importante para que isso não se repita, ou pelo menos para a gente fique mais atento. Mas olha, nós vamos trazer isso mais vezes, né? Enquanto isso, quem quiser checar, está aí no link, aí embaixo, como você sempre deixa aqui o nosso trabalho, não é isso? E aqui nós estamos realmente para desfazer desinformação. Há um bichinho que tem uma fama muito ruim de covardia. Nós vamos corrigir isso hoje aqui, não é, Diego? No nosso quadro Desinformando. Como é que é essa história? Eu não vou adiantar ela aqui não, porque eu acho que, como você descobriu, é importante que você revele. Fala aí, Diego. Com certeza, professor. Sobre aquela história, né, de ter um excesso de informação, eu acho que muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de querer esconder a cabeça no buraco para não ter que lidar com esse excesso de informação que a gente tem hoje em dia, como a gente trouxe lá no nosso primeiro quadro, né? Mas um animal que sempre ocupou esse estereótipo, né, de esconder a cabeça ali no buraco, foi justamente o avestruz, seja por um ato de covardia, de defesa, enfim, difamando muitas vezes o pobre bichinho. Mas, na verdade, professor, isso é um mito. O avestruz ele não enterra a cabeça no buraco, numa areia, ou seja lá onde for. O que ele faz, na maioria das vezes, quando ele se sente ameaçado, é sair correndo. O avestruz ele consegue atingir ali uma velocidade até significativa. Olha o tamanho da perna da criança. Exatamente. Ou na pior das hipóteses, professor, ele coloca de fato a cabeça, né, no nível do solo para permanecer intacto, para em alguma medida tentar se camuflar ali no ambiente e tudo mais. Porém, ele imóvel, não chega, né? Para ficar imóvel, justamente. Porque inclusive, são os instintos dos animais, não? Ou ele foge, ou ele ataca, ou ele fica congelado, que é para o atacante ficar meio indeciso. Será que parou por quê? Né? O que vai acontecer? Isso. Então, geralmente, assim, 90%, estou chutando aqui, né? Mas, assim, a exceção à regra é ele ficar parado e baixar a cabeça no nível do solo. E mesmo quando isso acontece, ele não chega a enterrar a cabeça no solo. Mas, a maioria das vezes, né, o correto, o normal, o que ocorre é ele sair correndo, porque a velocidade ele tem. Senão, essa espécie já tinha sido extinta, né? Porque seria uma estupidez fazer isso, né? Então, na realidade, realmente ela baixa a cabeça, porque imagina que cria aquela forma meio oval que o predador pode imaginar que possa ser um arbusto, ou alguma coisa assim, já que não vai ver os olhos, né? Então, é muito mais inteligente do que a gente imagina. Bom, estamos chegando no final, o meu quadro preferido, toca aí. Diegão, sua dica final para quando a gente tem excesso de informação e a gente não cair na armadilha disso nos levar à desinformação. Uma coisa que eu tenho feito, professor, já há algum tempo, é sempre separar um momento ali do meu dia para poder acessar aqueles portais de notícias que eu gosto de acompanhar, as páginas de Instagram noticiosas que eu costumo acompanhar, para poder justamente ter esse momento do meu dia para eu ficar por dentro daquilo que acontece, não somente no Brasil, mas no mundo, ao invés de ser a todo momento bombardeado por informações de todos os lados.
o que muitas vezes também me ajuda, professor, a não ficar o tempo todo com o celular na mão, que é também um grande problema que as pessoas hoje têm em dia, né? O vício pelo celular, das redes sociais, que viabiliza o fato de sermos bombardeados também por essas informações. Então, é uma dica simples, às vezes até um pouquinho difícil de conseguir implementar, mas teoricamente é simples, que é separar o momento do seu dia, seja para ligar a televisão para assistir, para se informar no jornal, ou, no meu caso, um momento ali da manhã que você abre ali os portais de notícias que você gosta para poder ver aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ou seja, você tomar o controle do fluxo de informação e não ser levado pela onda da informação, Isso. Não é isso? Justa, perfeitamente, professor, exatamente. É isso aí. Cara, dica valiosa. Semana que vem tem mais. Um abraço, pessoal. Esse pessoal, até a próxima.